Fala pessoal, Diego Pereira na área para mais um vídeo de pós-jogo para a gente falar desse empate do Arsenal pela partida de ida das semifinais da UEFA Champions League. O jogo acabou empatado em 1-1. O Arsenal saiu na frente com gol de Gyökeres no primeiro tempo e sofreu o empate no segundo tempo com um gol também de pênalti anotado por Julian Álvares. Gente, não tem muito o que falar, tá? O Arsenal foi com uma escalação bastante conservadora do Arteta. Ele optou por colocar o Ben White na lateral direita, sacou o ex do time e colocou o Odegaard. Martinelli foi de ponta esquerda e o Madueke de ponta direita, até porque o Saka não estava com o ritmo de jogo ideal para entrar jogando. Dito isso, o Arsenal fez um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo, conseguiu um pênalti numa bela parede do Gyökeres, um bom pivô do Gyökeres, pênalti claro, bem anotado pela arbitragem. O Arsenal converte o pênalti com o próprio Gyökeres, chegando na marca de 19 gols e faz 1-0 para o Arsenal na casa dos caras. Estávamos jantando os caras em Madrid. Daí começa a operação Salva Atlético. Salva Atlético. Por quê? O time saiu para o jogo, melhorou um pouco, obviamente, precisava do resultado. Consegue um pênalti muito questionável, porque a bola desvia em alguém no meio da trajetória, bate na mão do Ben White, e aí o árbitro vai no VAR e confirma a penalidade. Marca o pênalti anotado pelo Julian Álvares. O Raya praticamente não saiu na foto, né? Nem pulou na bola. Aliás, o Raya é horrível para pegar pênalti, senhores. O Raya é horrível. Se o Arsenal chegar na decisão da Champions League, ou ainda que seja na semifinal, na semana que vem, no segundo jogo, e a partida por algum motivo for para disputa de pênaltis, nos minutos finais da prorrogação, o Arteta precisa pensar seriamente se o Raya é goleiro para disputa de pênaltis. A gente sabe que o Kepa é horroroso no gol, debaixo das traves ele é péssimo, mas pelo menos nas penalidades e em outras ocasiões ele já demonstrou que tem qualidade. É de se pensar. Então, vamos pensar nisso, porque o Raya, infelizmente, não sabe pegar pênalti. Fez grandes defesas no segundo tempo, é verdade, a gente precisa dizer isso. O Raya é um goleiro absurdo, mas pênalti definitivamente não é com ele, ele nem pula na bola, tudo bem. O Julian Álvares bateu muito bem, mas o Raya nem sequer pulou na bola. Dito isso, o Arsenal depois conseguiu novamente equilibrar as ações, sentiu o gol, é verdade, teve até uma bola na trave do Griezmann, que levou muito perigo, um momento de muito nervosismo do Arsenal depois que a gente sofreu o gol de empate, mas conseguimos fazer uma partida muito digna defensivamente falando, conseguimos neutralizar o Atlético de Madrid, conseguimos conter, né, todo o ímpeto do time depois do gol, porque ressuscitou o Atlético de Madrid, esse pênalti marcado. E aí o Arsenal depois, o Arteta promoveu algumas mudanças. Primeiro ele colocou o Eze no time, depois colocou o Gabriel Jesus, o Trossard e também o nosso glorioso Gabriel Jesus. Eu acho que eu já tinha dito, né, o Gabriel Jesus, enfim. O Gabriel Jesus, o Leandro Trossard e o Saka, o Bukayo Saka. Enfim, o Arsenal melhora um pouco e aí consegue uma penalidade máxima. Cruzamento que vem do lado direito, o Eze domina, ele é solado pelo zagueiro do Atlético de Madrid e o árbitro no campo acertadamente marca a penalidade máxima. Pênalti para o Arsenal. Pênalti claro. Pênalti escandaloso para o Arsenal. Marcado corretamente em campo pelo árbitro. O árbitro é chamado pelo VAR, pelo sem vergonha do árbitro de vídeo. E eu vou buscar o nome desse safado sem vergonha para colocar aqui no vídeo. Porque é isso que ele é. É isso que ele é. Ele determinou o resultado da partida de hoje. A gente pode dizer que o Arsenal... A gente não sabe se o Arsenal ia anotar, se ia converter o pênalti. Mas a taxa de conversão de pênaltis do Saka é muito alta. Então a probabilidade do Saka marcar esse gol era muito alta e do Arsenal sair com a vantagem no placar. Sair do Metropolitano com a vitória. Este bandido deste quarto árbitro, deste VAR, chamou o árbitro e o árbitro, puta mole que voltou atrás e anulou a penalidade máxima escandalosa. Escandalosa. O Arsenal foi roubado no Wanda Metropolitano. Repito, o Arsenal foi roubado no Wanda Metropolitano. Nós não podemos cair
na naturalidade, não pode ser algo natural, não pode ser normal, a gente não pode normalizar que sejamos roubados como somos na Premier League e não podemos aceitar isso também na Europa. Não dá, não dá. O que aconteceu hoje no Metropolitano foi uma vergonha, uma vergonha. O Diego Simeone saiu da sua área técnica para ir fazer pressão em cima do árbitro que estava checando o monitor. E ninguém falou absolutamente nada e ele sequer foi advertido pela arbitragem. Uma pressão absurda da torcida, uma pressão do próprio treinador e uma pressão também do VAR? Qual que é a autoridade do árbitro em campo, então, se o VAR vai ficar se intrometendo num lance decisivo, capital, que o árbitro estava dentro do campo e viu? É um absurdo, é um absurdo. Não dá para aceitar o que aconteceu hoje no Metropolitano. Eu espero que esse árbitro ele seja severamente punido pela UEFA. Severamente punido pela UEFA. Aliás, toda a equipe de arbitragem. Toda a equipe de arbitragem. O árbitro e o VAR. Principalmente o VAR, que para mim foi tendencioso em chamar o árbitro para rever aquele lance. Escandaloso. Pênalti escandaloso. E que vergonha, hein, senhor Marcelo Beckler? Que vergonha, hein? No pós-jogo dizer que não achou que foi contato suficiente para a queda do Eze. Você tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. A gente volta no próximo jogo do Arsenal. Sábado tem jogo pela Premier League contra o Fulham e a gente volta para falar um pouco mais. É isso daí, essa vergonha que é a UEFA, a arbitragem de hoje. Pelo menos a gente não perdeu, seguimos invictos e vamos pela classificação na semana que vem. Tamo junto, forte abraço, valeu.